Acima de tudo e em primeiro lugar, jamais perca o seu desejo de prosseguir. É isso mesmo, meus queridos amigos. Inevitavelmente, dentro do seu percurso existencial, o ser, cedo ou tarde, vai ter que se defrontar com dificuldades. Desde a sua tenra idade, desde lá dos seus primeiros momentos de vida, né? O próprio parto, a própria expulsão do bebê do útero materno, né? Tirando ele daquele conforto, daquele calor, daquele acolhimento para jogá-lo no mundo. Nesse exato momento do parto, o ser inevitavelmente já começa a enfrentar as dificuldades que serão inevitáveis dentro do seu percurso existencial. Bom, uma vez que nós sabemos que as dificuldades são inevitáveis dentro do percurso existencial de qualquer indivíduo, nós só temos uma escolha: enfrentá-las. E, obviamente, né, dentro desse enfrentamento, muito possivelmente, o ser vai se deparar com dificuldades e, na maioria das vezes, com o sofrimento. Porém, o sofrimento necessariamente não é um problema, né? Desde que o ser saiba identificar o sentido e o significado que este sofrimento tem para ele. O sofrimento ele só passa a ser um problema existencial grave quando o ser não consegue identificar o sentido e o significado que esse sofrimento tem para ele. E claro, para entender o sentido e o significado do sofrimento, a gente precisa entender o sentido e o significado das dificuldades. Se estamos progredindo, né? Se nascemos, temos ali o nosso primeiro momento como bebê. Vamos um pouco antes, né? A gente tem ali o nosso primeiro momento no útero materno, após a fecundação, o local onde estamos acolhidos, onde experimentamos uma certa zona de conforto. E aí, inevitavelmente, somos impelidos a seguir rumo ao nosso crescimento. E crescer envolve o enfrentamento de dificuldades. Como já citei, a própria expulsão, o próprio nascimento do bebê, né, que é a expulsão do útero materno, já representa uma dificuldade no processo no processo de caminhada existencial do ser. E assim, conforme ele vai crescendo, as dificuldades vão aparecendo de maneira diferente. E dentro desse processo, inevitavelmente, às vezes no enfrentamento dessa dificuldade ele vai acertar, às vezes ele vai errar. E o que vai fazer a diferença do indivíduo para o outro, né? Dentro do sucesso, dentro do seu progresso ou não, vai ser exatamente isso. A maneira como cada um lidar com as suas dificuldades. Se você olha para a sua dificuldade e você se paralisa diante dela, achando que tem que carregar um peso nas costas, que tem que carregar o mundo nas costas e fica paralisado em frente daquela dificuldade, sem conseguir enxergar o sentido, o significado, o real motivo que há por detrás dela, você não vai chegar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, ao invés de caminhar adiante, você vai regredir. E dentro desse regresso, a tendência é que seu sofrimento aumente cada vez mais. Assim, o melhor caminho sempre para todo e qualquer ser, todo e qualquer indivíduo que esteja enfrentando o seu processo de desenvolvimento e de evolução, sempre será o enfrentamento claro, corajoso, né, das dificuldades. O ser precisa olhar para as dificuldades, entender que elas são naturais no seu processo de crescimento
e, através delas, aprender. Exatamente, meus queridos. O único sentido da dificuldade é nos mostrar os pontos em que temos que melhorar para progredir rumo a um lugar melhor do que esse que nós estamos. Na mesma medida que a gente percebe isso e começa a olhar para as dificuldades, no sentido de buscar o aprendizado que elas estão querendo nos oferecer, a gente cresce, a gente amadurece, a gente se fortalece e evolui. Às vezes você vai enfrentar dificuldade, vai reagir diante dela e vai acertar, e às vezes a sua reação não será tão feliz e você irá errar. Isso é parte do processo. No entanto, quando errar, procure aprender com o erro também, porque o erro também é uma dificuldade e ele está sinalizando algo que precisa ser mudado para que você alcance o melhor lugar, que é diferente de onde você está, ok? E na medida que você tenta, erra, tenta, acerta e vai entendendo dentro desse processo como que se constrói a sua experiência e principalmente vai colocando em prática este aprendizado, você começa a exercer a sabedoria plena. Portanto, meus queridos, não existe milagre, não existe fórmula mágica. Só vamos aprender a viver vivendo. Não tem outro caminho, ok? Te espero numa próxima oportunidade. Pense nisso.